Fala aí, galera, professora Bianca na área. E hoje a nossa matéria é de multiplicação de radicais de mesmo índice. Mas antes, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com a galera e deixar comentário. E dá uma olhada lá na descrição, porque tem essa aula todinha em PDF para você. Já é? Bora começar então. Vamos lá. Eu comecei a aula aqui relembrando, tá? Essa propriedade de radicais, que diz o seguinte, que quando nós temos um produto entre dois radicais, isso aqui pode ser escrito como um radical, tá? De um único produto, tá certo? Então, se eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 5, eu posso escrever como um único radical 3 vezes 5, que vai dar 15. Tá legal? Então, aqui número 1. Primeiro exemplo, raiz de 10 vezes raiz de 7. Só fazer 10 vezes 7, raiz de 70. Lembrando que quando a gente fala de radicais, nós temos que simplificar, tá? Quando dá para simplificar. Nesse caso aqui, a raiz quadrada de 70, não tem como a gente fazer uma fatoração. Beleza? Que dê para poder escrever ela da forma mais simples possível. Então, deixa ela desse jeito mesmo. Olha o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos fatores externos ao lado de fora do radical. 3 raiz de 5 vezes 2 raiz de 3. Quando acontecer isso aqui, lembra, fator externo vezes fator externo, radicando vezes radicando. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, 5 vezes 3, raiz quadrada de 15. Lembrando, meu povo, aqui no meio não pode ter sinal de mais e nem de menos. Tem que estar grudadinho, porque isso significa que é uma multiplicação. Tá bem? Show? Vamos para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo, eu coloquei duas maneiras de se fazer. Por quê? Porque a raiz de 8 e a raiz de 12 dá para ser simplificada, tá? Dá para ser escrita na forma fatorada. Então, eu coloquei aqui, ó, um método já fatorando no início e aqui o método de fatorar no final. Então, vamos dar uma relembrada em fatoração? Ó, fatoração só pode ser com número primo. Botei aqui, ó, os números primos. Número primo é aquele que só tem dois divisores, um e ele mesmo. Então, aqui um conjuntinho dos naturais aí dos números primos, tá? Comecei a fatorar o 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Acabou aqui, toda vez que chega no 1 aqui, beleza? Aí eu ensinei para os meus alunos da seguinte maneira, tá? Quando é uma raiz quadrada, a gente sabe que o índice é 2. Beleza? Então, a gente vai separar de grupinhos de 2 em 2, mas os grupinhos têm que ser iguais, não pode ser com números diferentes. Então, aqui eu peguei, ó, 1, 2, fechei, grupinho do 2. Aí eu falei assim para eles, ó, para ficar bem claro para vocês entenderem. Quem formou o grupinho foi pro shopping, passear, então saiu de casa. Quem não fez grupinho, ficou em casa assistindo Netflix. Então, ó, esse aqui foi pro shopping, esse aqui tá em casa assistindo Netflix. Olha ele aqui, ó. Tá? No lugar da raiz de 8. Raiz de 12 também dá para ser fatorada, ó. 2, 6, 2, 3, 3, 1. Grupinho de 2 em 2, porque é raiz quadrada. Esse cara foi pro shopping. O 3 sobrou, ficou em casa assistindo Netflix. Aqui. E o vezes raiz de 3 eu repeti aqui. Agora é fator externo por fator externo, radicando por radicando, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3 vezes 3, 18. Raiz de 18 também dá para fatorar, tá? Por 2, 9, 3, 3, 3, 1. Aqui o grupinho que a gente forma é do 3. E o 2 fica em casa assistindo Netflix. Ah, show! O que acontece, gente? Na hora que for substituir essa raiz de 18, não pode esquecer que esse 4 aqui está multiplicando ela. Então, ó, 4 vezes, no lugar da raiz de 18, eu vou colocar 3 raiz de 2. E aí eu multiplico fator externo com fator externo, que vai dar 12 raiz de 2. Agora, se você prefere multiplicar direto, ó, vai dar raiz quadrada de 288. E aí você vai ter que pegar o 288 e fatorar, tá? Fatorei, montei grupinhos de 2 e 2. Esse cara aqui foi o único que sobrou. Os grupinhos que eu formei, eu multiplico. 2 vezes 2 vezes 3, que dá 12. 12 raiz de 2. Mesmo resultado. Beleza? Bora pro próximo exemplo.
O próximo exemplo vem falando sobre área. E o que é a área? A área é a superfície de alguma coisa. No caso aqui, o nosso polígono, que é esse retângulo. A área do retângulo ela é dada por base vezes altura. A base aqui é 9 raiz de 3, a altura é 5 raiz de 3. Vou multiplicar os dois. Fator externo com fator externo, 45. Radicando com radicando, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 a gente já conhece, porque ela é exata, dá 3. Então, 45 vezes 3. Por que vezes? Porque tá junto. Se tá junto, tá multiplicando, tá? 45 vezes 3, 135. Tranquilo? Suave. Mas, professora, e quando entra variável? Para quem não sabe, variável são as nossas amigas letras, né? O nosso queridinho x, y e companhia. Então, o que a gente vai fazer quando acontece esse caso aqui? Não se desespera. Calma o coração, respira e vamos lá. Ó, raiz cúbica de x ao quadrado vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Aqui, as bases são iguais, tá vendo? X e x. O que a gente vai fazer? Usar propriedade de potência, coisa que a gente aprende aonde? Lá no 7º ano, hein? O que a gente faz? Vai repetir a base e vai somar os expoentes, porque é uma multiplicação de bases iguais. Quem esqueceu dessas propriedades, tem vídeo aqui no canal lembrando elas, hein? Então, qualquer coisa, dá uma ida lá. Ó, 2 mais 2, 4. Então, essa multiplicação virou raiz cúbica de x à quarta potência. Agora, como que a gente faz para poder simplificar esse radicando aqui, tá? Existem duas maneiras. A primeira maneira é quando o índice e o expoente aqui são múltiplos um do outro, que aí dá para a gente simplificar por um único número. Por exemplo, se aqui no lugar desse 3 fosse o número 8, daria para a gente simplificar aqui o 8 e o 4 por 4, né? Só que 3 e 4 não são múltiplos. E aí, o que a gente faz? Como que a gente sabe que é para simplificar? Simples. Sempre que o expoente for maior que o índice, tá? Sempre que o expoente for maior que o índice. E aí, o que a gente vai fazer? Tem duas formas de fazer isso aqui. A primeira forma é você transformar essa potência aqui num produto onde você consiga fazer a simplificação, tá? Olha aqui, x à quarta é x vezes x vezes x vezes x. O que eu fiz? Peguei esses aqui e fiz um grupinho separado. Esses 3 aqui são x ao cubo vezes x. Coloquei no lugar aqui, ó, do x à quarta. E aí, o que a gente pode fazer? Eu coloquei aqui separadinho, mas a gente já podia cortar aqui direto e esse x sair, tá? Mas eu coloquei ele separado para vocês entenderem, ó. Índice igual a expoente. Corta, corta, saiu. E esse cara aqui repete. Beleza? Só que tem uma outra maneira. Que maneira é essa? Eu acho bem mais prática, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o expoente e vai dividir pelo índice. Sempre expoente pelo índice, tá? O cara do quociente vai ser o expoente do fator externo. Então, o cara do quociente vai para fora. E o resto é o expoente do radicando. Então, o que sobrar fica dentro da casinha, tá? Então, aqui, ó, mesma coisa daqui, tá? Peguei 4, dividi para 3, deu 1, sobrou 1. Então, esse cara vai para fora, x elevado a 1. Esse cara fica dentro de casa. Raiz cúbica de x elevado a 1. Vamos fazer outro exemplo aqui para poder entender melhor. Ó, aqui tem duas variáveis, tá? Uma raiz oitava de x elevado a 10, y9, vezes raiz oitava de x, y à quarta. O que a gente faz? Vamos repetir aqui, ó, o radical. Não pode esquecer de colocar o índice aqui, hein? Bases iguais, a gente soma os expoentes. 10 mais 1, 11. 9 mais 4, 13. Então, tá aqui a multiplicação, tá? O 11 não dá para simplificar com 8 e o 13 também não dá para simplificar com 8. Então, a gente vai para a situação das continhas de dividir. Pega
o expoente, ó, simplificando o x. Peguei o expoente, que é 11, e dividi pelo índice. 11 dividido para 8 dá 1, certo? 8 para chegar a 11, 3. Então, esse cara é o radicando, perdão, esse cara é o fator externo, esse cara é o radicando, certo? Simplificando o y, 13 dividido para 8, também vai dar 1, só que vai sobrar 5. Esse cara é o fator externo, esse cara é o radicando. Então, como é que fica, galera? Fator externo vai para fora. Então, vai um x e um y para fora. Montei aqui o radical com 8, que não pode esquecer. E quem restou aqui fica dentro do radical. X elevado a 3, y elevado a 5. Beleza? Agora a gente vai brincar aqui um pouquinho, hein? Bora fazer esses exemplinhos aqui, exemplos não, exercícios, né? Juntos com a tia, para ver se deu para poder entender direitinho. Não é difícil não, só tem que prestar atenção, hein? O que nós temos aqui no primeiro? Fatores externos radicando. Então, fator externo com fator externo. Lembrando das regrinhas de sinais. Multiplicação de sinais diferentes, resposta negativa, tá? 5 vezes 6, quanto é que dá? Isso aí, 30. Muito bem. Agora, radicando com radicando. Então, aqui vai ficar raiz cúbica de quem? Isso aí, 6. Como não tem como a gente fatorar o 6, né? Acabou aí. Beleza? Agora vamos fazer aqui. Mesmo esquema, ó. Aqui. Fator externo com fator externo. Só que agora os dois sinais são iguais. Então, a resposta vai ser positiva. Mais 12. Raiz quarta. 8 vezes 2. Isso aí, 16. Vamos fatorar aqui o 16 aqui embaixo. Aqui embaixo não, vamos fazer aqui do lado. 16 por 2. Quanto que dá? Isso aí, 8 por 2. 4 por 2. 2 por 2, 1. Show! Raiz quarta. Se é uma raiz quarta, a gente separa de 4 em 4 grupinhos iguais. 1, 2, 3, 4. Certo. 2. Então, raiz quarta de 16 é 2. Aqui está multiplicando. Então, vai ficar 12 vezes 2, que é igual a quanto, galera? Isso aí. 24, tá? Aqui para o próximo. Raiz quinta de 16 vezes raiz quinta de 2. Vou repetir aqui a raiz quinta. 16 vezes 2... 32. Vamos fatorar o 32. Vou fatorar o 32 aqui. Por 2. 16 por 2. Ó, já tem aqui pronto, hein? Ó a colinha aí para vocês. Né? É uma raiz quinta, então vamos separar de 5 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. 2. Resposta aqui, 2. Agora, esse daqui, variável, não fica assustado. Vamos lá. Vai ficar da seguinte maneira. Vou repetir aqui a raiz cúbica. Vamos somar os expoentes. 4 com 2, 6. 6 com 1, 7. Isso aí. X elevado a 7. Não dá para simplificar aqui, mas o expoente é maior que o índice. Então, vamos fazer aqui, ó. 7 dividido para 3. 7 dividido para 3 dá quanto? Isso aí, 2. 2 vezes 3, 6. Para chegar a 7, 1. Esse cara vai para fora, esse cara fica em casa. Então, na hora que for sair, vai sair x ao quadrado. E vai ficar x, tá? Não pode esquecer de colocar o índice aqui, hein, galera? E a última aqui, galera, muito tranquila, não precisa ficar desesperado, porque tem x e y, hein? Vamos colocar aqui raiz quinta, ó,
x com x, y com y. 8 mais 4 vai dar quanto? Isso aí, 12. 13 mais 8 vai dar quanto? Isso, 21. Ó, não tem como simplificar, porém os expoentes são maiores do que o índice. Então, vou fazer aqui, ó, para x e para y. Para x vai ficar 12 dividido para 5. E para y vai ficar 21 dividido para 5. 12 dividido para 5 vai dar 2. Isso aí. E sobra 2. 21 dividido para 5 vai dar isso aí, 4. E sobra 1. Então, esse cara sai, esse cara fica. Esse cara sai, esse cara fica. Então, para o x, saiu 2. Para o y, saiu 4. Radical, coloca o índice aqui, não pode esquecer. E agora, quem é que vai ficar? Aqui, ó, do x, 2. E aqui do y, quem é que vai ficar? 1. Não precisa colocar expoente. Valeu? Brigadão, até a próxima.